Para mim, todo dono de negócios merece ter um mentor. Por que isso, gente? Não sei se vocês já trabalham com empresários ou não, mas a maioria dos empresários se sentem sozinhos, solitários para tomar as decisões da empresa. Normalmente, eles não têm muitas pessoas que os apoiam, principalmente os pequenos. Então, eu acredito que a figura do mentor de negócios é uma pessoa que vai ajudá-lo a olhar para a pirâmide da empresa como um todo. Vai ajudá-lo a olhar para o estratégico, para o tático e para o operacional. Ele precisa estar aqui no estratégico, mas a maioria dos donos de pequenas empresas ainda não estão no estratégico. Eles estão muito mais aqui no operacional, a maioria deles. E o que eu faço, dentro da formação? Para quem assistiu as 3 aulas, eu já contei lá do método, e o método tem 3 pilares. Eu falo de dinheiro, eu falo de liderança e eu falo de gestão. E esses 3 pilares dentro da empresa são envolvidos pela cultura e pela estratégia da empresa. E normalmente os pequenos não olham para estas coisas. Os pequenos acham que quando eu falo de cultura, é engraçado, quando eu começo a atender um dono de pequena empresa e eu falo de cultura, eles falam: ah, Karina, isso aí é só para empresa grande. Quem já ouviu isso? Quem trabalha com empresário já ouviu ele falando isso? Não, Karina, cultura é coisa de empresa grande. Não, não é. Cultura é algo para você conseguir ter as pessoas trabalhando com você e que estão alinhadas com o seu propósito. São as pessoas que querem realmente te ajudar a conseguir aquilo que você quer. É muito doido. Tem muitos empresários e empreendedores que simplesmente não planejam nada. Vão levando a vida. Um susto aqui, um susto ali. Tenho dinheiro hoje para pagar os funcionários, amanhã não tenho dinheiro. Não dá para ter susto. Quando eles começam a aprender o que é ter gestão, o que é ter previsibilidade, o que é ter ideia de até quando a minha empresa vive se eu parar de faturar hoje. Eu fiz várias dessas contas no começo da pandemia, gente, com os meus clientes. Por quê? Porque ao longo do tempo que aconteceu na pandemia, empresas várias pararam de faturar. A gente precisava ter ideia de quanto tempo aquela empresa viveria. Tinha empresa que vivia mais um mês, tinha empresa que vivia 6 meses, tinha empresa que vivia uma semana. E quando o empresário já está preparado para estas coisas, a vida fica muito mais fácil. E não é uma coisa assim, gente, trabalhar com empresário não é num piscar de olhos, não é em uma sessão que você resolve as coisas da vida de uma empresa. Precisa realmente fazer um processo com esse empresário. Por quê? Porque ao longo do processo você vai trabalhar primeiro o que ele está reclamando, o que está incomodando, então você vai focar naquilo que ele quer resolver para ajudá-lo a resolver, mas você vai perceber que outras coisas vão aparecer que influenciam naquilo que ele quer resolver. Normalmente um problema da empresa está linkado a várias outras coisas. E a gente consegue ajudá-lo a resolver. Fazendo perguntas, trazendo outras situações de outros clientes que a gente já atendeu. Fazendo questionamentos de como ele está levando tudo aquilo. É muito doido o quanto a gente consegue mudar de verdade a vida dos empresários que a gente atende. Como eu disse para vocês, eu acredito que todo empresário precisa de um mentor de negócios. Mas alguns empresários ainda não perceberam que eles precisam de ajuda. E quando ele ainda não percebeu que ele precisa de ajuda, ele está num passo antes. Ele não vai querer contratar um mentor de negócios, porque ele acha que sozinho ele dá conta. E enquanto ele estiver achando que sozinho ele dá conta, ele não vai querer contratar a gente. Então, o nosso trabalho como mentor de negócios é cada vez mais mostrar para os empresários e empreendedores que eles precisam de um trabalho que é o nosso como mentor de negócios. As pessoas só contratam o que elas entendem que elas precisam. Quando a gente trabalha com empresário, eu costumo brincar que a gente empresta a nossa cabeça para ajudar ele a pensar, sabe? Porque, como eu digo da garrafa para vocês, que todos nós estamos dentro de uma garrafa, a gente está fora. Então a gente consegue ajudá-lo a enxergar coisas que muitas vezes parecem óbvias, só que ele não está enxergando. E aí quando você faz uma pergunta de uma pessoa leiga, que você fala, deixa eu só entender um pouco mais o seu negócio. Me conta como é isso, isso, isso. Ele começa a te contar, você fala, mas você já fez isso alguma vez?
Não, Karina, nunca fiz, nunca pensei em fazer isso. Então a gente faz ele olhar para a empresa dele de um outro ângulo, com um olhar diferente. E com isso, a gente mostra para ele que ele precisa de ajuda. Para uma empresa crescer, ela precisa de outras pessoas ajudando. É humanamente impossível fazer tudo dentro da empresa. Quando a gente começa, a gente até dá conta. Mas depois de um tempo, isso começa a cansar demais, você começa a não ter vida. E aí a coisa fica difícil. De verdade, eu quero trazer mais pessoas que queiram ajudar empresários e empreendedores. Porque a gente tem muita gente que precisa da gente.